Fala, meus kadoshis, olha, mais um episódio do Kadoshi Cast começando. Já se inscrevam aí no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Hoje, mais um episódio nessa quinta-feira às 10 horas da manhã. Eu tô recebendo a Maria Paula, que tem uma história de vida, de superação, de cura e de muita fé. E hoje, nesse mês alusivo ao Outubro Rosa, né, ao cuidado das mulheres, ao câncer de mama, ela vai contar um pouco da história, da trajetória que ela tem, tanto na experiência da área da saúde, como um testemunho de fé, de superação. Maria Paula, seja bem-vinda ao Kadoshi Cast. Se apresenta aí pra gente conhecer um pouquinho mais. Tá bom, obrigada, Kevin, muito obrigada pelo convite, né, de estar aqui hoje. É mais um momento importante, né, alusivo ao Outubro Rosa, mas falando um pouquinho sobre mim, eu sou Maria Paula Futuro, sou enfermeira, mãe, tenho uma filha de 12 anos, Isabela, sou casada com William Kern e sou professora, né, como eu falei, enfermeira há 17 anos e professora de uma universidade particular aqui de Sergipe, do curso de enfermagem há 11 anos. E falando um pouquinho também sobre a minha parte espiritual, né, religiosa, eu sou católica também. Sou batizada na Igreja Católica, cresci na Igreja Católica, sempre frequentei desde pequena. Eu tinha uma madrinha que agora não se encontra mais aqui com a gente, mas ela que foi muito importante para mim nessa vida religiosa, né? E eu lembro quando ela dava curso de catequese, eu queria ser a melhor aluna da catequese, porque eu era afilhada dela, né? Então... Tinha esse peso, né? Tinha esse peso, mas às vezes eu era tipo monitora dela na catequese. Eu gostava também de dar aulas para os meus colegas. Não sei como eles encaravam muito isso, né? Mas meio que eu me achava, assim, por ser afilhada dela. E ela foi uma pessoa, assim, maravilhosa, que eu tenho lindas lembranças com minha madrinha, minha Dinda Yaya, lá em Santa Luzia do Itaim. Então a pedagogia já tá no sangue, né? O lado já pedagogo. Desde pequena, verdade. E aí, quando foi que você decidiu ser da área da saúde, da enfermagem? Eu desde pequena também sempre tive aquela curiosidade com relação a curativos, injeções. Então, na adolescência, ainda fiquei na dúvida se eu queria ser médica, fisioterapeuta. Fiquei um pouco perdida, mas depois eu caí em mim e vi que realmente eu tinha que ser enfermeira. E aí partiu para a enfermagem. Isso. E aí, me conta, como é que era na faculdade aí? Essa questão, eu gosto muito de perguntar, né, sobre a relação do profissional e a fé. Que eu acho muito legal, o quanto isso é importante dentro de cada profissão, né? Verdade. Na faculdade, eu lembro que eu me afastei um pouquinho, né? Tudo era novidade para mim quando eu vim morar em Aracaju, vim do interior de Sergipe, Santa Luzia do Itaim. E tudo foi novidade, né? Morar sozinha, novos amigos, faculdade, novos professores. Eu acabei me afastando um pouquinho da igreja, mas eu sempre tinha aquela necessidade de retornar, né? Sempre que dava, eu assistia uma missa, ia num casamento, um batizado, mas aquela frequência já não tinha tanto. Quando eu me formei, eu voltei aos poucos para a igreja, né? Mas não da forma como eu gostaria. Então, começaram a vir os trabalhos, né? assim que me formei, já tinha 3 empregos. Enfermeiro gosta de trabalhar em vários locais, né? Os plantões, né? Os plantões da vida. Então, eu me vi assim, que eu estava um pouquinho afastada da igreja, mas sempre orei, né? Em casa, ou com meu esposo, com amigos. Mas aquela frequência mesmo da missa, né? Aquele costume de ir às missas nos finais de semana, eu já tinha praticamente perdido. Embora a minha fé continuasse forte, mas a gente fortalece ainda mais, né, quando a gente frequenta a igreja. A gente está em comunidade, Em né? comunidade, isso é muito importante. Me diga uma coisa, quando é que você percebeu, né, que tinha começado... Que você, na verdade, o dia que você... Aquele momento que você percebeu, né, que você falou que teve o toque, e aí você percebeu que realmente tinha algo estranho, né? Sim. Foi em novembro de 2023, eu acordei e senti uma leve fisgada na minha mama direita. Bem de leve mesmo, mas eu sempre tive o costume de me tocar, de conhecer o meu corpo, as minhas mamas.
como enfermeira, sempre trabalhei em Outubro Rosa, né, orientando as mulheres, conscientizando com relação à saúde das mulheres. Então, quando eu senti essa fisgadinha, eu pensei logo em minha tia e minha prima, que tiveram câncer de mama antes dos 50 anos, todas duas jovens. E eu pensei, meu Deus, será que agora sou eu, né? Aí apertei a mama no momento que eu senti aquela fisgadinha e eu senti um nódulo muito duro, pequeno, e achei aquilo muito estranho, né? Em questão de conscientização, assim, qual é a idade que se deve começar a procurar, né? Tipo, a ter esse diagnóstico precoce? Isso. Mulheres que já têm história familiar de câncer, elas devem procurar esse acompanhamento mais cedo, né? E já realizar mamografias a partir de 35 anos. Mas antes dessa idade, sendo bem acompanhada por um mastologista, principalmente, ela já pode realizar a ultrassom das mamas, né? Mais cedo. Tudo vai depender dessa história familiar. Sim. Isso. Mas, por rastreamento, o Ministério da Saúde reconheceu esse ano a necessidade de rastrear as mulheres acima de 40 anos, que antes era acima dos 50. Sim. Né? Então, foi visto um aumento de câncer de mama em mulheres jovens e, por isso, o Ministério da Saúde diminuiu essa idade de rastreamento. Sim, eu imagino que como foi esse peso desse primeiro diagnóstico para você sendo da área da saúde, né? Sim, foi pesado. Porque você já sabendo e se conhecendo um pouco, já imaginava. Até por esse histórico familiar que você já tinha, né? Isso, exatamente. Foi muito difícil, a gente perde o chão, né? Logo no início. E a forma como a gente enxerga a vida, desde o dia que a gente recebe o diagnóstico, ali parece que aperta alguma tecla que o cérebro da gente começa a processar de outra forma. A forma como a gente olha as pessoas, como a gente olha a vida, as situações, né? Todas as coisas, elas são modificadas automaticamente na cabeça da gente, né? E principalmente na minha situação, que sempre tive minha fé ali em Deus, sempre muito forte, embora um pouquinho afastada da igreja, mas já retornei, né? Isso foi muito importante, esse meu retorno, e que vem fortalecendo cada vez mais a minha fé. Aí, assim que você teve esse primeiro diagnóstico, que foi seu mesmo, né? Ao tocar a mama, você já procurou um especialista de imediato? Isso, eu procurei a doutora Paula Saab, mastologista, muito conhecida também, uma médica muito querida. E ela, assim que ela viu a imagem na ultrassom, ela desconfiou, já marcou a biópsia para 3 dias depois. E o resultado da biópsia saiu com 4 dias, tudo muito rápido, né? Ela viu lá tanto a biópsia, o resultado da biópsia, quanto a histoquímica, que a histoquímica ela mostra o nome e o sobrenome do tumor, né? Então, foi diagnosticado um tumor agressivo, um dos mais agressivos de câncer de mama. E aquilo me assustou bastante, não só por ser um câncer, mas também por ser o mais agressivo, né? Aquilo ali me deixou... No primeiro momento, eu só pensei assim, o que é que eu tenho que fazer, né? Se Deus me permitiu diagnosticar esse tumor ainda cedo e ao toque, que geralmente as mulheres, quando vão sentir no toque, ele já está um pouquinho grande, né? E eu senti logo no iniciozinho, ele tinha menos de 2 centímetros quando eu palpei. Então, isso é muito importante, o tamanho do tumor, né? O estadiamento dele, assim que a gente consegue diagnosticar logo no início para que a gente tenha mais chances, até 95% de chance de cura. Desse tumor, né? Isso. Então, esse diagnóstico precoce é muito importante, né? De você identificar logo de imediato, né? E como você já falou, né? Que a partir desse momento aí você mudou, né? Sua visão, né? Quanto da sua vida, das pessoas e da fé também. Em algum momento você se questionou? Não, nunca me questionei, né? Eu só tomei aquele baque, porque a gente nunca está esperando uma notícia dessa. Ninguém quer ter um diagnóstico de câncer, né? Então, foi um baque muito, muito, muito grande. Mas eu nunca questionei a Deus por aquilo que eu estava passando, né? Eu sempre tive na minha cabeça todo o sacrifício que Jesus passou. Então, eu não vejo nada mais sacrificante do que o que Jesus passou, né? Eu tenho o sacrifício de Jesus maior como referência na minha vida, né? Todo sofrimento né? Na rua, todo mundo vendo, as pessoas julgando, tendo perto dele
os apóstolos, a sua mãe, né? As pessoas que amavam, que acreditavam, estavam ali perto dele. Então, eu sempre tive como maior referência, assim, esse sacrifício de Jesus. Então, eu nunca achei que o meu sacrifício fosse maior do que o de ninguém, né? E eu trabalho na área da saúde, eu já cuidei de muita gente doente, de pacientes terminais, vários tipos de doenças que eu sempre tentei apoiar as pessoas, sempre tentei dar o meu melhor enquanto profissional. E depois de tudo que eu passei, eu acho que até a minha forma, né, de trabalhar mudou bastante. A forma como... E tá no outro lado, né? De me colocar porque a gente acha que é bom profissional, né, que faz muitas coisas pelo paciente, mas quando a gente passa por uma situação mesmo de doença, ou na família, ou da gente, a gente observa o nosso paciente de uma forma mais humana, né, mais profunda. Então, é muito diferente a minha abordagem hoje da minha abordagem de antes. Imagino. E como foi dar essa primeira notícia, assim, para a família? De imediato você já deu ou primeiro você teve esse encontro especial com Deus? De imediato, eu soube da notícia do diagnóstico por volta de meio-dia, de uma quarta-feira. E naquele dia era o último dia de estágio dos meus alunos em campo de estágio. E eu poderia meio que me desesperar, ligar para a coordenação e avisar que eu não iria para campo, né? Acompanhar os alunos por conta do diagnóstico que eu tinha recebido. Mas, até naquele momento, eu não falei nada com ninguém. Eu fui conversando no carro com Deus, chorando muito, né? Depois eu enxuguei a lágrima ali, enxuguei as lágrimas todas. Tentei me acalmar. Eu lembro que eu nem almocei. E lavei o rosto e fui trabalhar, né? Aí encontrei com os alunos à tarde, passei o momento de prática com eles. Era a despedida de todos eles. Segurei o choro. E quando saí do estágio, fui para casa desabar, né? Mas eu não consegui nem... Eu não sabia nem como conversar isso com os alunos. Eu achava que eles, no último período de estágio, no último dia de estágio deles, eles não poderiam receber uma notícia dessa da professora deles. Então, eu poupei eles, né, naquele momento. E em casa eu desabei ali, chorei bastante, né, antes de pegar minha filha no colégio. Conversei bastante com Deus. Não contei para o meu marido, ele estava viajando. Só vim contar para ele no outro dia. Então, foi algo assim que foi difícil de eu processar, sabe? De digerir aquilo. Mas eu precisei desse tempo, de pelo menos um dia, para processar tudo isso. Poder processar tudo e conversar com ele, falar com ele por telefone, né? Enfim, foi dessa forma. E você como mãe protetora, né, acolhe tudo isso para você e segurou essa barra, né, durante esse tempo. Foi muito difícil. E foi a primeira conversa que a mastologista teve comigo, ela já me conhecia, ela me viu durona ali na hora do diagnóstico, né? E ela falou, olhe, se desarme, né? Pode chorar, pode soltar tudo aí que você tem guardado, não queira ser forte agora não, aceite ser cuidada também e não queira ser durona não, pode desabar. Aí quando ela falou aquilo, eu desabei. Baixou a guarda, né? E assim, toda aquela angústia, eu diminuí, sei lá, 70% depois que eu fui falar com o meu oncologista, que quando eu estava indo para ele, foi no outro dia da notícia, né, do diagnóstico, eu já fui no oncologista, e eu lembro que eu fiquei aguardando do lado de fora da porta e pensei, meu Deus, quem é esse homem, né, que vai me acompanhar? Como é que ele é? Porque ele vai ficar comigo tantos anos... Ou sei lá se eu vou morrer disso, se eu vou continuar com isso, se eu não vou conseguir a cura por completo. Então, como é que vai ser, né? E é um profissional, Dr. Miguel é um homem assim, um profissional maravilhoso. Eu digo que ele é meu anjo, né? Meu arcanjo Miguel. E... Pode ficar tranquila. E eu tenho um Miguel também. Enfim, eu tenho uma equipe multidisciplinar que me acompanha desde o diagnóstico, que foi um presente de Deus também.
Eu tenho certeza. E o quão importante, né? Você da área da saúde ter essas pessoas da área da saúde te acolhendo tão bem, né? E Muito você bem. e fortalecer até o seu lado profissional, né? Sim. Porque ali você vê o que realmente vocês tratam, né? E 2 enfermeiras que cuidaram de mim foram alunas, Suas né, lá alunas. da universidade. Me reconheceram. Aí me trataram com muito carinho também. Ai, Já bebeu uma água. é porque eu sou chorona mesmo. Ah, Tava mas pensando, como é que vai ser? Será que eu vou conseguir dar uma entrevista sem chorar? Mas eu ainda choro. Eu choro de de alegria. alegria. Muita alegria e gratidão a Deus. Imagino. E que legal você decidir dar esse testemunho aqui, sabe? Ontem eu recebi uma mensagem do podcast que saiu ontem, né? Que uma pessoa foi tocada naquele podcast por algumas palavras que a gente deu. E que você, contando a sua história, eu tenho certeza que vai ser inspiração para outras mulheres aqui, que talvez estejam passando pelo o mesmo problema que você passou, né? Pela mesma problemática que você passou. E você vai ser, vamos dizer assim, né? Uma história de inspiração para elas, para acolher tudo isso. E realmente baixar a guarda, né? Esse é o momento, se você está passando por esse momento, de você ser cuidada. Sim. Deixe ser cuidado, né? Você cuida, às vezes, do seu filho, do seu marido, de Isso. todo mundo ao seu redor. E agora é você que merece esse cuidado especial. Isso. A mulher moderna, né? É uma mulher que trabalha, que toma conta da casa, que toma conta da família. Então, é uma mulher que tem muita carga, né, nas costas para querer dar conta de tudo. Sim. E aquele momento, para mim, foi importante, assim, eu ter que me desarmar mesmo e me permitir precisar, né, das outras pessoas, de ser ajudada. E foi muito bom, assim, conhecer melhor as pessoas que estavam comigo, minha família, meus amigos, aqueles que realmente estavam comigo. Nesse momento, a gente vê quem são os verdadeiros amigos, né? Quem me acolheu. Eu tenho uma lista de pessoas que eu tenho muita gratidão, que eu nunca vou esquecer o que elas fizeram por mim. Imagina. Muitas pessoas passaram por esse processo, né? Isso. Inclusive, uma amiga, Beatriz, foi ela que me falou da missa da saúde, né, com o Padre Marcelo. Eu não conhecia Padre Marcelo, nunca tinha visto nenhum vídeo dele, nada. Eu já tinha ouvido falar dessa missa da cura e da saúde, né, que algumas pessoas chamam de missa da cura também. E ela trouxe para mim como missa da cura, né? Sim. Então, eu fui naquele intuito da cura mesmo, né? E quando eu cheguei na missa, estava muito cheia. A gente procurou um lugar para estacionar. E fiquei na parte do auditório do Padre Arnóbio, né? Isso, Eu fiquei naquela parte. Fui de máscara porque eu já ia iniciar minha quimioterapia, né? No outro dia. E eu fiquei com medo de... Ela falou, vai ter muita gente. Então, eu fiquei com medo de pegar alguma virose e ter que atrasar o meu tratamento. Né? Eu não tinha feito ainda o tratamento. Aí, se eu não me engano... Não lembro bem a data, mas se eu não me engano, acho que foi 3 de janeiro, acho que foi uma quarta-feira mesmo, né? Eu não lembro bem do dia, mas foi uma quarta-feira no início. Ano? Foi de 2024, ano passado. Né? Aí eu fui na missa e achei, assim, a homilia dele perfeita para aquele momento que eu estava passando, né? Eu achei ele um padre atual, que traz ele traz aquilo que a atualidade precisa ouvir, né? Eu achei isso fantástico, assim, da parte dele. Fiquei maravilhada com ele. Fiquei fã de Padre Marcelo naquele momento. E eu agradecia muito a Deus de estar ouvindo aquilo. Até que no final da missa passou o Santíssimo, né? Ele passa por todas as áreas da igreja, a parte de fora também. E foi quando ele veio passando por mim e ele parou o Santíssimo na minha frente. Aí eu pensei, eu acho que eu tô de máscara, eu acho que ele viu que eu preciso, né, de saúde. e eu pensei, será que eu posso tocar no Santíssimo? Né? Porque eu não me achava digna de tocar. E eu pensei, será que ele vai reclamar comigo se eu tocar no Santíssimo? Só que eu vi ele passando por algumas pessoas e algumas pessoas tocavam.
E aí eu pensei, ele está parado na minha frente, eu tenho que tocar, eu vou tocar porque eu preciso. E aí ele permitiu, eu toquei o Santíssimo e ali eu fiz os meus pedidos. É engraçado como ele mostra, né? Que naquele momento você tanto precisava, ele mostra, eu tô aqui. Mesmo às vezes você mais afastada, mais distante um pouco, mas ele sempre, de alguma forma, ele demonstra que tá ali, que tá cuidando, né? Aquele Jesus misericordioso que você falou aí, da cruz, de tudo que ele passou pela gente, né? Muitas vezes a gente esquece de tudo isso. E aí ele vai se mostrando, os pequenos detalhes. E quando eu pedi para ele a minha cura, veio uma mulher do nada. Ela veio e me abraçou e falou um monte de coisa linda, assim, parecia um anjo. Falou muita coisa, muita coisa que eu precisava ouvir. E minha amiga que estava do meu lado falou: Paulinha, você conhecia ela? Eu, não, Bia, eu nunca vi ela. Foi mágico. Essa noite, para mim, foi... Eu senti ali que Deus estava me passando conforto, né? Tranquilidade. E eu sempre lembro desse dia, sempre lembro. E durante o meu tratamento, às vezes que eu achei que não ia dar certo, eu tive alergia Nunca tive alergia a nenhuma medicação na vida, nunca. Eu tive alergia a uma químio. E eu não podia substituir, não tinha substituição. Se você tem alergia de pirona, por exemplo, você vai tomar um Tilenol, né? Um paracetamol. E eu tive alergia à carboplatina, a essa químio, e não tinha uma outra que pudesse fazer o que ela fazia. Substituição, né? Uma substituição. E cada vez que eu tomava... Até então, a primeira vez que eu tive a alergia, ninguém sabia o que eu tinha alergia. Porque eu tomava, né, 5 pré-químios, são 5 medicações antes das 2 químios. Eu tomei 12 químios brancas e 4 vermelhas. Foram 6 meses de tratamento. E na 6ª químio branca, eu comecei a ter essas reações na pele, né? E a equipe não sabia. Eu também não conseguia imaginar. Imagine, 7 medicações eu recebia, 5 pré-químios e 2 químios, né? Então, para identificar de imediato. Para identificar que medicação era essa, e eu tinha essa reação quando eu chegava em casa. Aí eu fazia um pouquinho de febre, fiquei internada. Na 2ª vez que eu fui tomar, eu tive uma febre mais forte, precisei ficar internada. A reação na minha pele também estava bem mais forte. E aí, na 3ª vez que eu fui tomar, com reação de novo, né? Que já era a 8ª vez que eu fui tomar. E faltavam mais 4. Aí eu fiquei... Depois eu mostro uma foto para você, mas eu fiquei numa situação assim... E eu pensei, será que na próxima vez eu vou ter um choque anafilático e vou morrer, né? Eu não vou morrer do tumor, mas vou morrer de químio. Aí eu, meu Deus... Aí eu pensava assim, tudo que eu tinha passado na igreja, não, mas foi tão bonito aquilo, foi tão... Eu senti que eu ia ficar curada, né? Inclusive, em casa, eu conversava muito com Deus. Eu ouvia, assim, falando comigo, que tudo ia dar certo, que eu não chorasse. Então, eu pensava, mas Deus conversou comigo, eu tenho certeza, Deus conversou comigo. Eu tenho certeza da minha cura, que vai dar tudo certo. Não sei como, mas vai dar tudo certo. E aí, nessa 8ª vez que eu fiquei bem, com muita reação na pele, inclusive no rosto, eu senti um pouquinho... de prurido, né, de coceira no corpo, enquanto eu estava tomando a carboplatina, que foi a última químio. E aí eu matei a charada. Aí eu já sei, eu pedi tanto a Deus e Deus me mostrou. Eu tô com alergia à carboplatina. Aí eu senti, né, aquilo ali, o corpo todo pinicando, coçando, no momento que eu estava tomando ela, do meio para o final da medicação. Conversei com o meu médico, com a médica que também estava lá no plantão. E quando foi da última vez que eu tomei essa medicação, que foi na 9ª dose... eu tive que fazer dessensibilização
que é um procedimento que eles fazem para quem já teve alergia a alguma medicação Sim. e precisa continuar tomando aquela medicação. Então, eles tentam dessensibilizar o organismo para que a gente consiga tomar mais uma dose. E na dessensibilização, tive dor no peito, passei mal, achei que eu ia morrer. E pronto, aí viram que eu não tinha mais como receber essa medicação. E eu chorei muito nesse dia que eu conversei com a médica. Eu falei que eu não queria mais receber essa medicação, que eu tinha medo de, na próxima vez, eu morrer, né? E aquilo me pesou muito, que eu pensei, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu tenho que arriscar mais uma vez, né? E ali eu decidi, eu senti que, não quero tomar mais, né? Eu não quero, já... Se Deus determinou que eu tenho que tomar 9 carboplatinas, eu só vou tomar 9, né? As outras 12 eu terminei com a outra química, eu tomava 2 químios. Então, eu terminei só com uma e não terminei com as 2, né? Mas, assim, depois eu tomei as químios vermelhas, que é mais pesada ainda, me deixou mais derrubadinha. E eu vi que você também é fitness, né? E meu médico, desde o início, falou, se você conseguir realizar atividade física durante seu tratamento, é melhor para o seu prognóstico, né? Os estudos científicos mostram que a atividade física melhora a imunidade, vai lhe deixar mais disposta durante o tratamento. E, realmente, eu fiz todas as químios, conseguia ir 2, 3 vezes na academia, fazia musculação, fazia fit dance e, graças a Deus, eu consegui resposta total, né, ao tratamento. O tumor, ele sumiu completamente, não sobrou uma célula, né? E foi visto isso na cirurgia, que eu fiz primeiro as químios para depois fazer a cirurgia. E na cirurgia, a biópsia mostrou que não tinha sobrado nada, absolutamente nada do tumor. E eu tinha muito receio de ter sobrado alguma coisa por eu não ter cumprido todo o protocolo, né, das químios brancas. Sim. Então, tudo assim eu atribuo a Deus, a tudo que eu senti nos momentos que eu estive ali mais próxima dele, né? Tanto lá na igreja, quanto na minha casa. Às vezes que eu colocava o joelho no chão. Às vezes eu ficava assim, chorando na cama, conversando com ele, aí de repente eu levantava. Eu tenho que botar meu joelho no chão. E eu colocava o joelho no chão e conversava com Deus, ficava ali, né? Então, nesse momento tempão. aí, a fé era um combustível, né? Em cada Sim. etapa e cada dia que você passava, né? Sim. Eu tive um acompanhamento, né, psicológico, que é importante. Todo paciente oncológico, ele deve ter um acompanhamento psicológico, com a nutricionista também, meu oncologista, mastologista, o educador físico na academia também. Ele não estava ali envolvido na minha equipe, mas ele fazia parte do meu tratamento também, né? Todos esses profissionais foram extremamente importantes, né, no meu tratamento, mas essa questão também espiritual, essa questão da nossa fé é muito importante. E também, né, comprovada cientificamente para aqueles que, né, não acreditam tanto que a fé possa mover muitas transformações na vida da gente, são transformações diversas, né, inclusive na saúde, de milagres, de doenças graves, né, de pessoas que foram curadas. E eu sempre falo assim que eu vi essa frase uma vez e eu costumo falar sempre. A obrigação de orar é nossa, né? E às vezes a gente acha que Deus tem que... porque eu oro, porque eu estou sempre ali na igreja, ou estou sempre fazendo coisas boas, ele tem que fazer um milagre na minha vida, né? E não é bem assim. Eu acho que a obrigação maior mesmo é nossa de orar. Mas o milagre é uma decisão de Deus, né? Se ele tem um propósito para a vida da gente, e eu entendo que ele tem um propósito para a minha vida, ele me concedeu a cura, sabe? Eu tenho uma amiga também de infância que ela teve o mesmo tipo de câncer que eu tive, um câncer agressivo, mesmo tipo, e ela descobriu no início, né? Mas, infelizmente, ela não teve êxito no tratamento. E ela não é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa que, né, sempre esteve na igreja. Os filhos dela são coroinhas do padre lá em São Paulo. Os meninos são os amores, assim. A família dela, que eu conheço desde pequena, eu amo todo mundo, sabe? Eu conheço todos eles desde pequenos. Ela tem um caráter, assim, e ela tem
uma espiritualidade, ela tem uma energia tão boa, sabe? E quando eu descobri o câncer, eu fui falar com ela. E eu não sabia que ela não tinha tido sucesso no tratamento. Ela estava convivendo já nesse processo. Convivendo, e já tinha descoberto um tumor 3 anos depois, o mesmo tumor que surgiu na mama dela, no pulmão, né? E alguns linfonodos também. Hoje ela é uma paciente paliativa, mas se você conversar com Gleise, né? Até quando ela vier aqui, eu vou falar com você. Ela está por aqui, faça uma entrevista com ela, porque ela tem uma fé inabalável. O que ela fala, assim, ela não tem raiva de nada, ela não está triste com o que ela está passando. E ela só me colocou para cima e ela falou, olha, Paulinha, eu tinha um amigo super saudável, estava super bem, de repente teve um acidente de carro e morreu. Ele não teve nem tempo de se despedir. Eu não sei se eu vou morrer hoje ou amanhã. Eu, pelo menos, estou tendo tempo ainda de me despedir. Então, ela vê aquilo como algo muito bom que Deus está dando para ela, né? Cada dia, né? Cada dia é precioso para ela. Exatamente. Onde ela chega, ela faz a diferença. Todo mundo fica encantado. Aí você imagina, né? Como você falou, tem gente que acha que só porque a gente está caminhando na fé, a gente não vai passar por esses percalços às vezes, né? Mas se a gente não tivesse essa fé, você imagina o quão difícil seria, né? Não ter alguém para te ajudar a carregar essa cruz. Verdade. Ter um sirineu ali, um amigo. Eu fico imaginando como é que as pessoas não têm para quem pedir. Eu qualquer dorzinha, eu já passo para minha mãe. Eu já falo, ei, mãe, olhe por mim aí, ó. Nossa Senhora, ó, eu tô aqui, ó. Fala aí com seu filho que eu tô padecendo aqui, me ajude. E é importante a gente ter esse apego, né? Essa intimidade com Deus, né? Quantas vezes você se ajoelhou ali, né? Se fez pequena diante dele para que ele te concedesse esse milagre, né? E você tá aqui testemunhando isso hoje. É verdade. Eu me ajoelhei uma vez em casa, minha filha estava na sala assistindo TV e meu marido tinha saído. E no outro dia eu ia fazer o PET scan, e o PET scan ele mostra, né? Se você tem também outros tumores em outros locais. Eu já tinha feito outros exames, mas aí o médico falou que tinha que fazer o PET scan. E aí eu fiz, mas um dia antes eu fiquei muito tensa. Foi o exame que eu mais tive medo de realizar. Eu fiquei com medo de ter em outro local, de já ter uma metástase, né? E eu fiquei muito, muito, muito tensa. E aí eu precisava chorar, gritar, colocar aquilo para fora. E aí eu fui até a garagem da minha sala, me ajoelhei e eu pude olhar para o céu, que tem uma parte da garagem que não tem o teto, né? Me ajoelhei e chorei, sabe? O que vinha ali de dentro, gritei um pouco também, aproveitei que minha filha estava lá dentro da sala, trancadinha, com o ar-condicionado ligado, que ela não ia ouvir nada, que eu não queria que ela me visse naquela situação. E eu precisava muito extravasar, precisava muito conversar com Deus e botar tudo para fora, porque aquilo estava me matando. E aí foi quando eu me ajoelhei e eu escutei uma voz assim, dizendo, não chore, vai dar tudo certo. Uma voz masculina, né? E eu pensei, será que eu ouvi ou eu quis ouvir? Parei de chorar assim, me concentrei naquilo que eu tinha ouvido. E eu pensei, eu acho que eu quis ouvir. Eu estou tão desesperada que eu quis ouvir isso. E aí eu voltei a chorar novamente. Nisso, minha filha saiu da sala, abriu a porta. Mãe, mãe, mãe! Queria me contar alguma coisa. E eu levantei logo, enxuguei a lágrima, correndo, né? E eu não queria que ela me visse chorando daquele jeito. E ela veio correndo para me contar alguma coisa que eu nem lembro o que foi que ela veio me contar. Mas ali eu entendi que Deus fez ela sair de lá de dentro. Foi o que eu senti na hora, né? Ela saiu de lá de dentro, veio atrás de mim para que eu parasse de chorar. E foi o que ele tinha me pedido. Não chore, vai dar tudo certo. E aí eu enxuguei a lágrima, fui para o jardim, fingi que eu estava buscando alguma fruta, fui para uma área escura do jardim para ela não olhar para o meu rosto. E ali eu fiquei feliz, comecei a rir. Aí eu já entendi, meu Deus, eu já entendi. Aí fiquei feliz. Né? E sempre que eu tinha algum impassezinho no tratamento, alguma coisinha que me deixava com muito medo, eu lembrava disso. Não chore, vai dar tudo certo. Às vezes eu chorava um pouquinho só porque eu precisava chorar também, estava lavando louça. Aí eu pensava, meu Deus, eu estou fazendo um tratamento oncológico, eu estou com câncer de mama. Aí começava a chorar.
Aí vinha aquela voz de novo, não chore, vai dar tudo certo. Eu me permitia chorar também, né? Mas quando vinha aquele desesperozinho tomar conta de mim, vinha aquela voz novamente, não chore que vai dar tudo certo. E deu tudo certo. Tá aqui agora testemunhando isso aqui. Você é um grande exemplo, de verdade, de superação, de fé, né? E de mulher, né? Você imagina, eu imagino hoje sua filha, né? Ela não deve saber dessas partes, Não, mas com certeza ela vai saber. ela vai saber. E vai se orgulhar mais ainda da mãe que ela tem em casa. De verdade. E muito obrigado por rasgar esse íntimo seu aqui, né? Realmente, como eu falei, né? A gente às vezes está aqui, a internet não dá uma facilidade de chegar em muita gente. Tem gente do Brasil todo aí, ou quiçá do mundo, escutando essa história. E talvez passando por esse momento. E escutar essas palavras de superações aí que você tem, tenho certeza que vai motivar eles cada vez mais. Eu também espero, né? Eu acredito nisso também, que a minha história, ela já mobilizou algumas mulheres, né? Elas vinham falar comigo, olha, Paulinho, eu senti um nódulo. Ou algumas que descobriram um câncer, me indicaram para elas. E eu converso com elas até hoje, tento acalmar, né? Levo sempre a palavra de Deus. Nossa Senhora Aparecida também, que sempre esteve comigo em todos os momentos. Eu ia tomar minhas químios, eu deixava ela penduradinha lá no suporte de soro. Fazia minhas orações. Tudo isso que eu passei só me fez me aproximar ainda mais de Deus, né? Me fez enxergar a vida de uma outra forma. Hoje eu vejo sentido na vida, eu vejo sentido em todos os dias, em tudo que eu faço. Eu agradeço pequenas coisas e isso já valeu a pena, todo esse sacrifício que eu passei, todo esse sofrimento. Eu só agradeço a Deus, eu sou muito grata a Deus por tudo, só por eu enxergar a vida agora de outra forma, enxergar minha profissão de outra forma, né? E me enxergar ajudando, conscientizando muitas mulheres a não terem medo. As mulheres jovens estão aí, né? A incidência aumentou de câncer de mama em mulheres jovens. E eu quero também, eu tenho esse propósito de trazer isso às mulheres. Não, essa era até uma pergunta que eu ia te fazer agora, né? O que você falaria para as mulheres que às vezes têm medo de fazer esse exame, né? Ou que tá passando até por algo parecido e, sabe, estão com medo ainda, né? Eu digo que o tratamento hoje para o câncer, ele está muito mais avançado, muito mais aprimorado. As equipes, né, que tratam os pacientes oncológicos estão mais capacitadas. O mesmo tratamento que eu recebi aqui em Aracaju, é o mesmo tratamento ofertado nos Estados Unidos, na Europa, é o mesmo protocolo de tratamento. Então, as equipes hoje em dia, né, dessa área, elas estão bem atualizadas, bem capacitadas, tanto no SUS quanto no particular, né? Esse ano também a gente viu aí algumas novidades no tratamento no SUS para as mulheres que realizam tratamento pelo SUS. Novas medicações caríssimas que antes não estavam sendo utilizadas, né? Não eram acessíveis e agora são. Né? Esse Outubro Rosa desse ano veio trazer esse marco aí dessas novas medicações. Imunoterapias que ensinam o organismo, né, o sistema imunológico a reconhecer células cancerosas. Eu fiz imunoterapia também. Então, assim, não tenham medo, né? Não fiquem achando que aquilo pode não ser nada, que pode sumir. Então, a menor alteração que vocês puderem sentir na mama de vocês, não só na mama, também podem se prevenir também contra o câncer de colo de útero. Nós temos a vacina HPV gratuitamente no SUS, que é ofertada às crianças, né, e adolescentes de 9 a 14 anos, meninos e meninas. E já está comprovado também cientificamente que essa vacina ela tem diminuído bastante o risco de câncer de colo de útero, câncer de garganta, de pênis,
de anos também. Então, o HPV, ele está presente em muitas lesões, né, nessas áreas, e que pode levar a um câncer, né? Pode desenvolver um câncer por meio dessa lesão crônica ali, que está acontecendo nessas regiões. Então, nós temos o exame de lâmina, que as mulheres podem fazer, né? E também é gratuitamente, aquelas mulheres que não têm plano de saúde ou que não querem pagar pelo exame porque pode ser caro. Então, tem no SUS, nas UBSs, podem procurar. As mamografias também, não só médicos, mas também enfermeiros dos postos de saúde podem solicitar a mamografia, essas mulheres acima de 40 anos. Então, aproveita esse momento. A gente está no mês de outubro que a gente traz essa alusão, né, na prevenção de câncer de mama e câncer de colo, de útero, mas também a gente pensa na saúde da mulher por completo, né? E a gente aborda várias questões com as mulheres. Eu sou enfermeira também da atenção básica e tenho esse costume já de trabalhar, de atender essas mulheres. Então, a gente trabalha ali praticamente toda a atenção à saúde da mulher. Eu digo que não tenham medo, procurem mesmo saber. Qualquer alteração, procure um enfermeiro ou médico da atenção básica, ou o seu médico que você já conhece, né? Seja pelo plano, seja pelo SUS. Não tenham medo, certo? Porque as chances de cura são de praticamente 95% para as mulheres que descobrem um câncer em estágios iniciais, né? E é isso. O que precisarem também, né? Podem contar comigo, podem falar comigo, me procurar. Pode falar seu Instagram aí, né? Porque hoje em dia a gente tem acesso ao Instagram, né? Isso, meu Instagram é fechado, mas podem me adicionar lá, falar comigo. Oi, Paula, eu ouvi sua entrevista. Podem falar comigo, Paulinha Futuro, certo? E Você já pensou em fazer algum projeto relacionado a isso? A atenção, até antes, né, dessa descoberta, ou durante o processo, depois, para ajudar as mulheres? Sim, eu faço... Eu aceito todos os convites quando me chamam, né, para o Outubro Rosa, seja palestras. E também eu tenho uma clínica, né, na Aruana. Comecei a empreender também e trabalho com alguns médicos. Inclusive, eu tenho também, trabalhando com a gente lá, doutora Bárbara, que é ginecologista, obstetra, maravilhosa. Enfim, eu já tenho uma equipe, né, de médicos que eu vim conhecendo, trabalhando com eles, que também podem nos procurar por lá, mas assim, podem falar comigo sempre que vocês quiserem, podem me procurar no Instagram, podem ligar para mim, e que eu estarei sempre acessível, sempre disposta e com muito carinho poder atender e conversar, orientar, conscientizar, acalmar, e até na igreja também com vocês. E é isso, podem contar comigo. Não, é muito importante, né? Ter essa base, né? Ter alguém ali próximo, né? Às vezes que passou já por isso para estar orientando, né? E acalmando. Às vezes a gente fica desesperado, né? Nesses momentos. Nossa carne é fraca, né? Então a gente às vezes perde o chão ali, né? Como você falou, naquele primeiro momento ali, a sua visão, né? A sua visão de vida mudou totalmente, né? Sim. Das pessoas, de todo o resto, né? Começou a dar realmente valor às pequenas coisas, né? Ao mínimo ali. Isso mesmo. E assim, gente, eu não sei, é muito fácil a gente chegar e dizer, aproveitem o dia, né? É muito fácil a gente falar, aproveitem seus filhos, aproveitem seus amigos, as pessoas que te amam de verdade, não percam tempo com coisas supérfluas, com coisas que não valem a pena. Isso é muito fácil de dizer, mas você vivenciar isso é extraordinário, né? E eu sou muito, muito grata a Deus por tudo. Eu nunca culpei Deus, nunca questionei porque eu passei por isso. Nada, eu só agradeço a Deus tudo que Ele concedeu a mim até o dia de hoje, né? Como eu falei, a forma como eu enxergo tudo hoje é tudo diferente, tudo vale a pena. Eu agradeço as mínimas coisas que eu presencio, que eu vejo. E isso é mágico, isso é divino, né? Eu não sei nem como explicar.
Acho que o propósito, muita gente fica buscando qual é o meu propósito de vida, né? Para onde eu vou? O que eu preciso? Será que às vezes a gente fica ali pedalando, né, em algo que não... Fica insistindo em algo que não vai levar a gente a lugar nenhum, perde o sentido da vida. Então, eu acho que o propósito, né, o sentido da vida, ele é bem mais simples do que a gente imagina, né? Ele está ali no nosso dia a dia, nas coisas simples mesmo. Então, acho que não precisa a gente correr atrás de algo que nunca a gente vai conseguir enxergar ou achar. Isso não vale a pena, né? É achar uma resposta, às vezes. Né? Achar uma resposta. Eu acho que a resposta está aqui, está no você acordar, né? Você agradecer, o simples fato de você estar ali na sua casa, com a sua família, com seus amigos, de você ter saúde. Isso já é um presente que eu nem tenho como explicar. Então, algumas vezes que eu tive internada no meu tratamento, eu pensava, meu Deus, né? Pacientes com leucemia que tem que ficar internado. Eu fiz meu tratamento na minha casa. Eu fazia a quimioterapia para minha casa. E aqueles pacientes que ficam internados, né? Que tem leucemia, que tem que ficar lá, tem que ter todo o cuidado, zera a medula, fica sem proteção imunológica nenhuma, né? Tem que ter todo aquele cuidado, não pode se conversar com ninguém, não pode receber ninguém. Então, eu dizia assim, meu Deus, obrigada que eu estou fazendo um tratamento muito difícil, mas eu estou indo para minha casa. Tá com a família, né? Eu estou com minha família, eu estou com minha filha, né? Então, assim, são pequenas coisas mesmo que a gente começa a olhar e dar mais atenção, dar mais sentido e ter mais gratidão. Olha, que Deus continue te usando aí, seu lindo testemunho, para tocar vidas, né? Realmente, e que cada mulher que ouvir esse episódio sinta que não está sozinho, que Deus está caminhando com você até nas madrugadas mais difíceis ali que a gente tem. Acho que a gente já contou um pouco dessa história, Sim. já conheceu, já sabe um pouco de tudo, e até um pouco sobre a fé, né? Sobre a experiência que você teve aí de cura, né? De você se sentir pequena ali, de tocar o Santíssimo, de acreditar, de ter fé. E que importante que é. E esse testemunho realmente toque muitas mulheres que tomem essa iniciativa, né? Que não deixem para depois, que realmente nesse meio de conscientização aqui, elas vá até o posto de saúde, façam esses primeiros exames ali e que Deus vá caminhando com elas, se caso nesse diagnóstico ali. E não se desesperem. Você quer deixar mais algum recado? Eu acho que para encerrar nossa entrevista, eu acho que independente da tempestade que a gente venha passar, seja na saúde, seja no casamento, seja qualquer dificuldade na vida, eu acho que a gente deve colocar nas mãos de Deus e descansar, né? Aquilo que eu não tenho muito o que fazer, aquilo que eu não tenho, o incontrolável, né? Eu não posso controlar o incontrolável. Então, acho que o incontrolável a gente coloca nas mãos de Deus. E aquilo que a gente pode controlar, né, que está ao nosso alcance, a gente também deve fazer por onde, né? Que, como está escrito na Bíblia, né? Faça que eu te ajudarei. Então, eu acho que a gente também deve fazer por onde. A gente deve fazer com que a gente cuide da nossa saúde, né? Alimentação saudável, atividade física, cuidar da mente, cuidar do nosso social, ver com quem a gente anda, se vale a pena, né, aquele grupo de amizade, aquelas pessoas, se elas colocam você para cima, se colocam você para baixo, se realmente você precisa estar com aquelas pessoas. Tudo isso é importante, né? Toda a nossa saúde, ela não é só física, ela é mental também, ela é espiritual, ela é social. E o que der para a gente controlar, né? A gente faz, a gente tem que fazer por onde? A gente tem que se prevenir, a gente tem que se cuidar. E aquilo que a gente não consegue controlar, a gente coloca nas mãos de Deus. Com certeza. Né?
Eu acho que isso eu tenho para passar como mensagem e que eu passei por isso, né? E hoje eu vejo o quanto que eu fui agraciada e o que eu puder fazer para agradecer a Deus, né, nesse meu pós-tratamento. Estou em remissão, mas é aquilo. E se o câncer voltar? E se isso eu não consigo controlar? Algumas coisas eu consigo. Eu estou cuidando agora da minha saúde, da minha alimentação, de exercícios físicos. Ainda tá treinando ainda? Estou treinando. Faço fit dance, musculação, faço vôlei também. Dei uma paradinha agora no vôlei, mas já tenho que voltar, já estou sentindo falta. E é isso, né? A gente tentar cuidar do que dá para a gente cuidar e aquilo que não dá para a gente cuidar, a gente entrega nas mãos de Deus. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar esse convite, né? Sei que às vezes que não é fácil falar sobre isso. E que às vezes passa um vento assim, né? Desce uma lágrimazinha assim, mas é normal, é de alegria de estar aqui. É de alegria. Está aqui, olha. E agora eu vou passar para os avisos, né? Esse podcast é produzido pela Cultura TV, aqui na Rádio Cultura, a rádio que evangeliza 24 horas por dia. É uma programação só de evangelização. E olha, todo convidado que vem aqui, a Livraria Cultura manda um presente. Para quem não conhece, a Livraria Cultura vende materiais religiosos, né? Bíblia, imagens, matérias que evangelizam também. E aqui fica na Rua Apropriada 222. E não seria diferente para você. Eles mandaram um presentinho aqui. Obrigada. Muito obrigada, Rádio Cultura. Muito obrigada a todos vocês. Padre Marcelo também. Qualquer dia eu vou falar com ele, né? Agradecer. Tenho certeza que vai chegar para ele. Olha, e eu tinha pedido essa indicação, né? Para as pessoas me indicarem pessoas para trazer aqui no podcast. E veio você. E eu não sabia que esse testemunho incluía Padre Marcelo, né? E foi até uma coincidência isso aqui. Já que ele também, além da paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro, lá da Missa da Saúde que ele toca, ele é diretor aqui da rádio também. Isso. Muito bom saber disso, né? Manda um abração para ele. E qualquer dia eu vou aparecer lá e vou falar com ele pessoalmente. Vou levar minhas oncofriends, sim, minhas outras amigas da oncologia, que também trataram câncer de mama. Quero que elas conheçam o Padre Marcelo. E que ele também conheça elas, né? E a gente possa contar o nosso testemunho. Isso, é muito importante esse testemunho aí. E é isso. Kadoshi Cast, seu podcast, toda semana, às quinta-feiras, 10 horas da manhã. Se inscreva, comenta, compartilha, tá? Kadoshi Cast, o seu podcast.